Muito boa tarde, gente. Sexta-feira, dia 19 de junho. Vamos começar a nossa live aqui para a gente conversar um pouco sobre as coisas da semana de tudo que nós votamos, pauta, o que nós queremos de pauta. Eu tentei hoje conversar com algumas pessoas para que a gente pudesse ter... Já tivemos aqui uma fala de proteção domiciliar, né, de segurança domiciliar, das agressões agora nesse período, com uma delegada. Tivemos a reitora para falar da educação e dos projetos de enfrentamentos científicos e de estudo nas universidades da pandemia. Nós tivemos aqui o doutor Janot, ex-procurador-geral, falando um pouquinho dos aspectos jurídicos e das implicações de tudo isso que a gente está vivendo, da pandemia e dos processos e dos inquéritos que hoje correm lá no Supremo Tribunal Federal. É muita coisa acontecendo durante a semana, a gente não está dando tempo, depois conversamos com o Mandetta, nosso amigo ex-ministro da Saúde, que conversou com todos sobre as suas questões e todas as nossas demandas na área de saúde, do que se representava. Tem dados aqui a gente poder passar da questão da pandemia, e tem também muita coisa. Então a gente tentou conversar com as pessoas, mas hoje a gente vai fazer uma surpresa aqui. Eu vou fazer o trivial de sempre, falar das nossas redes, falar aqui da questão dos projetos que nós votamos essa semana, que são de interesse de todos, da repercussão política da saída do Weintraub, do Abraham Weintraub, agora ex-ministro da Educação, para nossa sorte. Tomara que não seja representante do Banco Mundial, porque eles vão ter uma tremenda decepção do que foi ele no Ministério. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. E depois nós vamos ter aqui, hoje eu vou fazer o seguinte, hoje os convidados serão vocês. Aqueles que solicitarem aí, que forem entrando no pedido daqui a pouco, quando a gente começar a terminar aqui essa explicação, a gente vai abrir para aqueles que solicitarem, possam participar conosco da live, participar um pouco, fazer o seu questionamento, além daquelas que eu já tenho aqui por escrito, para a gente poder sustentar nessa nossa live aqui hoje, que nós vamos estar abrindo a possibilidade e dando aqui condições da gente interagir um pouco com o questionamento de quem está na base, de quem são os nossos acompanhantes nas redes, para que a gente possa conversar um pouco. Então, eu vou dar aqui a oportunidade para um ou outro falar de projetos, as pessoas, aqueles que 4 ou 5 primeiros, depois que a gente tiver o tempo que a gente conseguir abrir, para que todos possam participar e conversar um pouco na live conosco dessa pauta de hoje. Então, eu vou falar dos assuntos, mas os questionamentos vão ser feitos compartilhados na live com... Aqui o Danilo já solicitou, peço que ele espere um pouco. Aqui são 5h05, ainda a partir de 5h15 a gente vai conversar com um ou outro, para que a gente possa conversar e responder algumas perguntas. Já está surgindo perguntas aqui que são interessantes sobre a questão de número de contaminados, passamos a barreira de 1 milhão. O Caio também vai solicitar daqui a pouco, ele quer falar sobre o Profut, ele que foi um defensor da causa aí, da questão da suspensão dos contratos no período da pandemia, com essa questão de futebol. Ele não vai defender a medida provisória que foi editada na madrugada de anteontem para ontem, para poder atender um clube só, que isso dá preferência aos outros clubes, a gente pode conversar a respeito. O Luiz Fernando, que é um flamenguista, tem certeza que não está satisfeito com essa medida provisória para atender o seu clube, porque ele deteriora a relação de contrato com os clubes menores. Então a gente vai conversar um pouco a respeito disso. O Caio já solicitou aqui para que possa entrar um pouquinho mais à frente, e à medida que a gente vai tendo e for relatando, eu vou abrindo. Nós vamos tentar cumprir o nosso prazo aqui de 1 hora e dar oportunidade para que o máximo número de pessoas possa estar interagindo. A questão, a Sandra fala que é um absurdo na época da pandemia falar em futebol. Nós não estamos falando de futebol, nós estamos falando que a gente quer evitar que tenha futebol no período da pandemia. Foi o que foi permitido no Rio de Janeiro ontem, com uma medida provisória publicada pelo presidente, para poder atender um clube e que tivesse transmissão. Em pleno período de enfrentamento disso, que a gente está tentando rever as regras, os clubes não têm arrecadação para poder pagar os seus atletas. Então tem essa flexibilização nesse período, como acontece com qualquer trabalhador. Então ninguém aqui está defendendo, não. Nós estamos falando que essa é uma matéria, como tantas outras, que estão correndo e que a gente tem que tocar no assunto, justamente para não privilegiar alguns e deteriorar
a relação com outros, inclusive a relação trabalhista, que é um assunto que nós vamos colocar aqui à frente. Vem gente perguntando sobre a questão do auxílio emergencial, vou falar sobre isso. A Sandra, só para reiterar ela, é um absurdo que ontem tenha tido jogo que, enquanto do lado tem um hospital de campanha, morreram 2 pessoas. Morreram 2 pessoas ontem no hospital de campanha, enquanto estava tendo jogo do Flamengo no Maracanã, equivocadamente autorizada a reabertura pela Fundação Estadual do Rio de Janeiro. Então isso é que a gente tem que conversar, porque isso faz parte do cotidiano, do dia a dia da vida do povo brasileiro. E essa é uma tarefa, como nós vamos conversar de outras, da questão cultural e de outros assuntos que a gente tem que abordar aqui. Então eu quero começar aqui, como sempre, eu já estou até respondendo perguntas, agradecer um monte de gente que entrou aqui. Jefferson já entrou conversando conosco, o pastor Jefferson, o Luciano já entrou, Miranda, gente que sabe disso está lá junto com a gente, Eric, tanta gente que tem participado, compartilhado conosco e entrado aí nas nossas lives nesse período. Gente, essa semana a gente começou uma semana achando que seria uma semana sempre mais tranquila, né? E a semana sempre acaba tumultuada. Isso tem sido uma praxe nesse governo. A semana nós achamos que ia votar a pauta depois que passamos aí o feriado, mas as coisas acontecem num ritmo muito frenético nesse governo, que não tem cuidado das questões, principalmente do enfrentamento da pandemia, quando nós estamos hoje falando de 1 milhão de contaminados, mais quase chegando na casa dos 49 mil, né, mortos. Vamos estar batendo isso, infelizmente, no final de semana, e com prioridade em outros temas, infelizmente, porque não existiu em momento nenhum um planejamento, uma organização para que a gente focasse todos os nossos cuidados na questão do enfrentamento da Covid no Brasil. Esse é um dado. Esses números são números tristes e que colocam o Brasil hoje no epicentro, e que todas as autoridades mundiais hoje dizem que o Brasil cuidou muito mal, tratou muito mal a questão da pandemia. Alguns artigos saíram essa semana, já relatei isso aqui, que nós erramos profundamente, e vamos tentar corrigir isso com as nossas atitudes, é o que a gente tem feito. Nós, essa semana, começamos votando algumas matérias que seriam importantes para toda a sociedade. Nós tratamos da questão do arrefecimento das alíquotas de contribuição do Sistema S no período da pandemia. Lógico, as empresas não têm como contribuir com SESC, SENAI e SESI. Automaticamente essas contribuições alimentam formação e tudo, e isso acabou tendo prejudicado com o período da pandemia. Então houve uma flexibilização neste período, neste momento, para que a gente pudesse cuidar do sistema como um todo e não haver nenhum tipo de prejuízo ou a própria aniquilação ou fechamento do sistema. Então houve uma votação na redução dessas alíquotas durante esse período. Isso nós votamos na terça-feira. Na quarta-feira nós entramos com os assuntos que foram os assuntos que tomaram a todos nós, que foi a questão da suspensão das dívidas dos clubes na pandemia, o Profut. O Caio já está inscrito aqui, daqui a pouco eu vou abrir para que a gente possa conversar um pouco a respeito. Nós tivemos também a votação da flexibilização, aí tomou a terça, quarta e o começo da quinta-feira, que foi a flexibilização das regras trabalhistas. Nós tivemos algum prejuízo ali, demorou a votar porque nós resistimos. Existia a discussão sobre a forma de flexibilização, o tempo que a redução da jornada poderia implicar na redução salarial, na negociação entre patrão e empregado, do tempo de jornada e outras coisas que poderiam ficar presas a esse período. Era a medida provisória que veio do governo, ela acabou tratando de outros assuntos que extrapolavam a questão do aviso prévio, do pagamento de férias, do 13º nesse período de pandemia, e nós fizemos a resistência no que foi possível para que a gente pudesse estar lutando nesse momento aí também. Entra aqui o deputado Danilo Cabral, nosso amigo, solicitando também, vou abrir a ele rapidamente para que a gente possa conversar um pouco sobre essa questão do Enem, até como secretário de Educação lá do nosso querido estado de Pernambuco, ele tem uma experiência a dizer sobre a questão do Oitraub. E para concluir, nós votamos a suspensão do pagamento do FIES e o atendimento da modalidade de
de teleatendimento para os fisioterapeutas e para os terapeutas ocupacionais. Então, é uma modalidade que nós estamos usando aqui agora para trabalhar, que também ficou extensivo, e nós fizemos isso no sentido de dar a oportunidade para que essas funções pudessem continuar a ser exercidas e atendidas videoconferência, da forma que as pessoas podem fazer hoje da sessão remota. Então, a gente teve todo esse atendimento e a gente vai fazendo essa aprovação desse PL para regulamentar algo que já existe, mas a gente precisa regulamentar para dar a condição das pessoas poderem trabalhar com tranquilidade em cima de uma autorização legal agora para que essa forma seja aceita, inclusive para tempo de atendimento e tempo de complementação de tratamento fisioterapêutico por todos aqueles que estão passando por algum tipo de tratamento. Então, esses foram os assuntos que nós votamos, tem outros assuntos para colocar, eu vou abrir aqui porque o meu colega Danilo solicitou e eu quero falar com ele sobre a questão do Itraub, que é um colega deputado de Pernambuco, que foi secretário de Educação. Estou aqui aguardando o Danilo para que ele possa encontrar conosco. Vamos ver se ele vai entrar. Danilo não pôde entrar. A gente vai fazer aqui a entrada agora do Danilo, que é de Sacramento, que é um outro companheiro nosso. Ele já está aqui autorizando para que ele possa entrar. Aí está aí o Danilo. Oi, Danilo, tudo bem? Boa tarde, Júlio, tudo bem? Como vai? Como é que está aí Sacramento, nosso Triângulo Mineiro? Triângulo Mineiro agora deu uma alta na pandemia. Várias cidades aqui que tinha flexibilizado o comércio, as coisas estão tendo que voltar atrás e fechar. Então, o Triângulo hoje está passando um momento difícil. Cidade igual Araxá, né, que é bem próxima. Só para te falar, ô Danilo, eu vou conversar com você, o Danilo pediu para entrar, mas se eu vou terminar com você, pedir para o Danilo só ficar um pouquinho, e assim que eu terminar contigo, eu o aciono, tá bom? Aí, pode continuar. Fala os dados aí do Triângulo para nós. E Uberlândia hoje tem mais casos que Belo Horizonte. Então são cidades que fica tudo aqui em volta de mim, de Sacramento, igual você já se conhece bem. Uberaba também aumentou. O Danilo Cabral entrou aqui, um abraço para ele. Então é essa situação. A gente está tendo que voltar atrás, muitas cidades aqui da região, em relação ao Covid. Muito triste a situação. A gente nunca acha que chega até nós, e já está chegando aí geral em todo o Triângulo Mineiro. Daqui a pouco eu vou passar os dados de Belo Horizonte, da região metropolitana, e lá da minha região também, da Zona da Mata, lá de Juiz de Fora, porque eu participei de uma live com o grupo de trabalho de Juiz de Fora essa semana, e os dados lá também são bastante ruins. A gente está, infelizmente, entrando no pico em Minas, e eu acho que o mês de junho e o final de junho, início de julho, a bola da vez será... Infelizmente, o nosso estado, a gente tem que tomar todo cuidado, a questão, então, da continuidade do isolamento, da gente flexibilizar na hora errada, a gente tem que tomar esse cuidado e estarmos atentos a isso. Então, se cuidem aí, eu estou satisfeito porque eu tenho tido relato de vocês aí da sua pré-campanha. Sacramento faz parte da prioridade nossa, você sempre foi o nosso companheiro forte aí do Triângulo Mineiro, que você possa estar de olho aí na turma aí da região. A gente está torcendo muito aí para a companheirada de vocês aí, tá? Um grande abraço para você. Júlio, fico satisfeito. Eu tenho que te agradecer muito em nome da população de Sacramento, que você sempre priorizou Sacramento em recursos, sempre nos ajudou. E vamos à luta, né? O combate está aí para a gente colocar melhoras para a população, propostas, e esperamos aí que dê tudo certo. Obrigado pela atenção, não só de participar da live, mas também de estar sempre olhando pela nossa cidade. Eu quero só dizer que você, quando quiser, entre, você é um companheiro de primeira hora e participe conosco, fique conosco e faça os seus trabalhos aí, que é importante, você vai ter o nosso apoio sempre. A gente está junto nessa luta. Aqui o João Paulo está mandando um abraço para você, o João Paulo de Cataguás, da turma lá de Cataguás. Abraço, João Paulo. Que já conhecem o seu trabalho, nossa luta também nesse sentido. Daqui a pouco eu vou falar, que você tinha feito uma pergunta interna aqui sobre a questão das eleições municipais, eu vou conversar com outros colegas, vou atender o Danilo e volto para a gente poder responder aquela questão que você tinha me dito sobre a questão das datas, tá bom? Grande abraço. Certinho. Um abraço, Júlio. Obrigado. Falou, Danilão. Eu vou aguardar aqui, o Danilo saiu um pouco, o Danilo tinha feito uma pergunta, eu falei com ele que se ele entrasse, ele for o primeiro logo a entrar. Está aqui o Denilson também falando, deixa eu ver se eu consigo acionar aqui o Danilo.
O João Paulo pediu também, o Matheus eu vou pedir logo depois. Ele não está aqui agora. O Danilo Cabral está entrando aqui agora, vai solicitar. Na hora que ele solicitar, eu vou abrir para ele. Gente, o Danilo vai entrar num assunto que a gente quer conversar um pouco sobre essa questão do Abraham Weintraub. Ele foi um condutor nosso, um cara que sempre tocou a educação, é a prioridade nossa, é o nosso coordenador dessa área lá. Eu tenho, pelo menos foi secretário de Educação do Estado de Pernambuco, então eu tenho um enorme prazer de ser seu amigo, seu colega aqui dessa nossa luta. Ele está tentando conectar lá para participar conosco, mas aí, ó, Danilo Cabral, grande amigo, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Julião? Satisfação. Prazer estar falando com você. E como é que tá as coisas aí em Pernambuco? Remota, com saudade daqueles encontros da gente lá em Brasília. E quando a gente encontrou uma vez em Brasília, nós encontramos o nosso xará aí, Danilo, de Sacramento, que estava lá, a gente se encontrou lá. Danilo, quando ele está lá em Sacramento, ele está atrás de melhorias para Sacramento, e você é o grande parceiro dele lá em Sacramento, né? E ele conhece bem, sempre pergunta, porque da sua presença lá, é o fato de vocês serem xará e do desejo que você sempre me cobra da questão dele participar ativamente lá das eleições e ser nosso candidato do PSB lá em Sacramento. E ele está muito bem lá e espero que ele possa ser, nessa realidade que a gente vai viver nova de eleições, né, Danilo? Muito complicada, essas eleições remotas aí, que a gente vai ter que fazer meio que convenção remotamente. Não sei como é que isso vai acontecer, não vai poder reunir, quer dizer, nós que gostamos de estar com o povo, gostamos de estar com as pessoas, você falar que você vai fazer uma eleição em que as pessoas vão falar por redes sociais, pela rádio e televisão, e praticamente não vai ter uma reuniãozinha com 20, 30 para a gente poder ter uma conversa, nos limita porque a gente entra num campo que a gente não gosta, porque o nosso campo é de estar do lado do povo conversando com as pessoas. É isso, né? A nossa história, né? Quem veio de um partido que teve Arraes, que teve Eduardo Campos, né? Que são figuras que tiveram na sua história uma ligação direta com o povo. Acho estranho esse formato que está aí colocado diante de nós, desse desafio de fazer uma campanha completamente inusitada. Semana passada a gente viu, inclusive, o ministro Barroso, né, já admitir aí que as convenções já podiam ser feitas de formas remotas, né? O PSB até teve uma reunião, você participou também, aí, preocupado como a gente ampliar a participação popular nesse processo que está aí diante, mas também procurando preservar, claro, a vida das pessoas, que é o fundamental nesse momento. Mas é um desafio que está posto. Eu acho que nós vamos, como sempre soubemos fazer, né, chegar a bater na porta do povo para que a gente possa escutar, conversar, apresentar a nossa proposta e consolidar o papel do PSB. O PSB que, na última eleição de 2016, nós saímos como o maior partido do campo da esquerda, né? Nós fizemos 410 prefeitos na eleição de 16. Aqui em Pernambuco, nós fizemos 70 prefeitos em Pernambuco. O PSB tem uma presença expressiva, como tem em Minas também. E a expectativa é que a gente cresça, consolide esse papel do PSB no campo político que nós representamos, que é um campo político progressista, da esquerda, e que eu acho que a gente tem um grande papel a cumprir nesse momento que o Brasil está precisando de diálogo. E o PSB foge dessas polarizações, né, que nem sempre fizeram bem ao Brasil, e pode praticar esse diálogo. Danilo, as pessoas acham que a gente sempre segue um modelo, né, que nós somos enquadrados sempre a puxar um movimento. É importante dizer que nós do PSB empreendemos em alguns locais modelos inovadores de gestão progressista, inovadora e social, inclusiva, como foi feito na questão da educação. Eu quero lembrar a todos que nos acompanham aqui que quando Eduardo assumiu o governo de Pernambuco, o Pernambuco era o 24º estado na lista de 27 na questão de educação. Ele ganhava de 3. E quando Eduardo deixou o governo depois de 7 anos e meio, eu posso dizer a todos aqui que o Pernambuco estava em primeiro lugar no exemplo sobre escola integral, sobre participação, sobre tecnologia. Eu lembro que o Eduardo falava muito, e você falava muito para a gente depois, quando voltou lá para a Câmara, a questão de dar aos alunos do ensino médio todo a utilização de laptopzinho para poder ir acompanhar a aula presencial, mas tinha um laptop para poder fazer as suas matérias, fazer os seus trabalhos. Isso tudo foi feito. E eu queria lembrar para as pessoas que nos acompanham que quem fez isso foi o Danilo Cabral, junto com o Eduardo. Danilo foi o secretário de Educação durante todo esse período aí que fez essa modernização e que demonstrou que é possível fazer isso sem qualquer tipo de envolvimento, como as pessoas colocam assim,
tem um governo progressista, esse governo é puxado. Não, isso foi uma proposta nossa do PSB, encampada pelo PSB, desenvolvida por nós, tocada por vocês. Então eu queria aqui, muito claramente, rapidamente, colocar com você sobre, ao te apresentar para os meus amigos mais próximos, que eu já sabia desse seu trabalho, dizer o seguinte: agora estão vivendo aí a saída do Weintraub. O que foi isso? O que foi esse hecatombe que passou pelo Ministério da Educação? Você foi um coordenador nosso, você sabe disso. Você foi a pessoa que conduziu esse grupo nosso dentro do PSB nesse enfrentamento com o ministro. Você fez esse enfrentamento já com o colombiano, que era, apesar de ser colombiano, é lá da minha universidade, lá de Juiz de Fora. Mas com o Weintraub nada teve parâmetro, e nós conseguimos algumas vitórias que foram encampadas por você. Eu quero lembrar aqui as pessoas, a questão do adiamento do Enem, depois as pessoas lembram do alargamento do prazo de inscrição no próprio Enem, depois nós tivemos a questão do movimento da medida provisória de indicação de reitores de forma indireta, que foi uma luta de vocês e que ela foi devolvida pelo presidente Davi Alcolumbre por uma pressão nossa, e você encampou isso em nome do PSB. Agora, nas vésperas da saída, a gente vê uma loucura do seu Weintraub ontem, antes de fazer aquela patética despedida com o presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava com a cabeça no Queiroz, não estava com a cabeça nele, mas ele faz aquela patética despedida, ele ainda faz, na parte da manhã, uma portaria tentando limitar cotas para negros e indígenas nos cursos de pós-graduação das universidades. Quer dizer, sempre uma lambança no momento em que ele já estava totalmente deteriorado. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre essa questão do Weintraub, como é que foi o posicionamento nosso partidário, porque você que conduziu. Olha, Júlio, na verdade, nós estamos completando 18 meses do governo Bolsonaro e, infelizmente, a gente não tem aqui, até esse momento, nenhum norte estratégico do que é a política educacional desse governo. A gente acompanha, você acompanha muito de perto, esse governo tem muito desarranjo, né? Uma completa falta de compromisso com a população. É um governo que procura muito mais fazer enfrentamento, dividir a sociedade brasileira, do que, de fato, juntar as pessoas, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, que era uma oportunidade para o presidente deixar de lado o palanque, deixar de lado a política, as coisas menores, juntar o povo brasileiro, fazer uma coisa integrada com os governadores, com os prefeitos, com a sociedade. Mas, infelizmente, desde que ele assumiu o governo, ele optou por um caminho diferente. E de tudo que a gente vê dentro do governo Bolsonaro, eu acho que a área da educação é a mais simbólica daquilo que foi feito de errado no governo do presidente Bolsonaro. Porque, primeiro, a gente teve um ministro que passou lá 2, 3 meses, como você relembrou agora, o ministro Vélez, que, pessoalmente, eu acho que era até uma pessoa bem intencionada, né? A gente via que ele tinha um desconhecimento da realidade educacional brasileira, não foi à toa que ele passou ali 3 meses e foi substituído pelo Weintraub. Quando o Weintraub assumiu, a gente tinha uma expectativa de que ali, a partir dali, a gente iria tentar fazer no Brasil aquilo que a gente fez aqui em Pernambuco. Você relembrou muito bem. Em 10 anos, em apenas 10 anos, Júlio, em 2007, Eduardo assumiu o governo, Pernambuco era os piores indicadores educacionais do Brasil. A gente tinha uma das maiores taxas de evasão escolar do Brasil. Era a 25ª do Brasil de evasão escolar. De cada 100 pernambucanos que entravam na escola, 25 saíam no meio do ano, porque achavam que a escola não representava nada para ele. E hoje Pernambuco tem a menor taxa do Brasil. Apenas uma pessoa, uma de cada 100 que entra na escola, e é uma coisa residual, durante o percurso do ano, ele deixa a escola. Porque a gente conseguiu transformar a escola numa coisa atrativa, fazendo investimento, como você falou, em escola de tempo integral, que é a grande bandeira da educação brasileira, a educação integral, né? Fazendo merenda chegar, fardamento escolar, valorizando o professor, botando meta nas escolas, planejamento, né? Para que as coisas tenham um resultado lá na vida das pessoas. Era isso que a gente sonhava que o Brasil iria acontecer, mostrando que era possível. E a gente tinha já um instrumento que orientava isso, que era o Plano Nacional da Educação. Infelizmente, o ministro Weintraub, ele fez o caminho de agredir estudantes, de agredir professores, educadores, de agredir as instituições, como ele viu, a gente viu agredir. Não só foi essa de ontem, não, as universidades não. Ele disse que as universidades eram campos de droga, né? Um dos motivos. Eu acho que dos partidos políticos, o nosso PSB talvez tenha sido o que tenha feito o maior enfrentamento ao Weintraub. A gente foi ao Conselho de Ética contra o Weintraub, denunciar ele. A gente foi à Procuradoria-Geral da República contra o Weintraub. Nós entramos com impeachment contra o Weintraub no Supremo Tribunal Federal. Nós entramos com impeachment contra o Weintraub na Câmara dos Deputados, até que chegou o momento que ele mesmo verificou, e o próprio governo verificou que ele não tinha absolutamente nenhuma condição de permanecer mais como ministro. Eu acho que a expectativa nossa
é que a gente fala com a esperança de que venha algo que não seja tão ruim quanto o Weintraub, mas desse governo a gente espera tudo, né? A gente não tem uma confiança nunca do que vai acontecer de certo. Esses últimos enfrentamentos... Correndo o risco, inclusive, de dois maiores setores, né? Já estamos assim na saúde, com pandemia, a gente tem na educação agora também um interino. A gente não sabe o que vai acontecer, imagina. Não, se for no ritmo que está a ocupação dos cargos estratégicos do governo, um interino e talvez um militar. Né? Porque isso, coisa, né, que tá... mais um. Nós demos entrada, inclusive, nosso partido, né, num pedido de informação para mapear a presença dos militares dentro do governo Bolsonaro, porque já estima-se algo em torno de 3 mil militares que estão ocupando cargos estratégicos. Isso é muito ruim. Quando eu digo ruim, é respeitando o papel das Forças Armadas, para que a gente separe. O nosso partido respeita o papel das Forças Armadas, a importância dela para a soberania do país, para a defesa nacional, para os papéis que a Força Armada cumpre em muitos momentos difíceis e desafiadores que o Brasil vive. Mas a gente tem uma preocupação de que o governo não politize a instituição, porque ela é uma instituição do Estado brasileiro. Se ela for ficar vinculada a governos, daqui a pouco, entre o governo, a Força Armada se torna oposição àquele governo. Nem militarize o governo. Então, quando a gente fala dessa preocupação com as Forças Armadas, é porque a gente vive um momento hoje, inclusive, desafiador do ponto de vista da democracia. Você está acompanhando isso, né? Você, inclusive, é um dos que defende uma coisa importante, eu acho que é até bom a gente falar desse assunto aqui, a importância do Congresso já voltar, de alguma forma, a ter uma atividade mais presencial, né? Da mesma forma que está tanta gente já voltando a ter alguma atividade, mesmo a gente sabendo que isso tem que ser feito com muita responsabilidade, mas a gente vive um momento desafiador no Brasil, com uma crise política que está instalada, e que é importante que o Congresso ele cumpra o seu papel na medida do possível, dentro da sua plenitude, né? Porque a gente vê aquele plenário vazio, com o presidente só coordenando o trabalho, com aquelas falas remotas, é um negócio meio estranho. O calor... Está muito cômodo para isso tudo que está acontecendo, o Legislativo ficar nessa situação. E essa proposta que você fez de posição nas Forças Armadas é, inclusive, de defesa a eles. É importante que eles saibam disso. Ninguém é contra a sua função. A gente quer fazer crítica às Forças Armadas quando eles fizerem algum equívoco estratégico nas suas áreas. Agora, amanhã, quando você fizer uma crítica, igual a gente está fazendo na saúde, parece que a gente está fazendo às Forças Armadas, porque quem está lá interino é um ministro da Saúde, é um general. Se você fizer uma crítica a um outro setor, está lá um general. Se você fizer uma crítica à Casa Civil é ocupada por um representante das Forças Armadas, você quer mais o quê? Amanhã, quando você fala isso, parece que você está criticando a instituição, a sua responsabilidade e os seus afazeres. E não é isso. Seria um risco amanhã, por exemplo, colocar na área de educação, nós vamos discutir isso com um general ou com um reformado, e aí o que acontece? Aí parece que a gente está criticando a instituição ou aquelas funções que eles deveriam na plenitude exercer e que nós reconhecemos, todas elas. É isso. E dizer mais a você, essa questão puxada também do nosso partido, de todas as ações que nós tomamos contra o senhor Weintraub, um dos motivos da pressão não foi só ele ter ido no último domingo e reiterar e ter sido decidido pelo Supremo por 9-1, primeiro para que ele ficasse no inquérito, e agora manter o inquérito das fake news, porque agora existe também um desejo dele de até ir embora, né? Essa saída dele que vai viajar o mais rápido possível, e a tentativa de amanhã, por algum equívoco que teve cometido, ser inclusive decretada a prisão, ele não está mais no Brasil. É importante lembrar isso aqui para as pessoas. Então, isso tudo foi puxado, e as pessoas às vezes não veem isso, porque vê, igual eu estou falando, sessão remota ou que sai na imprensa, muitas das coisas da pressão que soube o Weintraub foi dos partidos, o próprio Rodrigo não colocava a votar, mas tinha essa pressão nossa que ele sabia em todo momento, e a ação na Câmara, a sua convocação, o seu impeachment, o impeachment do Supremo, foi capitaneado pelo nosso companheiro aí, o nosso líder na educação, Danilo Cabral. Eu agradeço muito compartilhar com você dessas lutas nossas lá em Brasília. Muito obrigado. Eu só queria, só para fechar, veja como a pauta da educação tem tanta coisa importante para a gente discutir. Infelizmente, a gente ficou discutindo temas paralelos. No Congresso Nacional hoje, a gente tem, por exemplo, a discussão do Fundeb, que é a principal debate do financiamento da educação básica brasileira. Em nenhum momento o ministro Weintraub se envolveu nessa discussão, até para defender mais recursos. Governadores e prefeitos, né, bancam a educação básica brasileira. De cada R$100 que é gasto, apenas 10 é a União que banca. Essa é uma pauta. E outra pauta, Júlio, que esse é um assunto que está presente na vida de todo mundo nesse momento, essa coisa da volta às aulas.
como é que vai ser a volta às aulas? A gente está falando de eleição também, né? Vamos falar de 40, 50 milhões de brasileiros que estão nas escolas públicas e privadas do Brasil e que agora estão na expectativa de saber como é que vai se dar essas voltas às aulas. Era o MEC que era para estar coordenando tudo isso, né? Fazendo esse papel de definição de políticas, de diretrizes, dando apoio, inclusive operacional. Nós temos um projeto que o PSB que está bancando isso lá, você subscreveu também, né? Para que a gente destine recursos exclusivamente que a gente está chamando do plano emergencial da educação, porque a gente fez aquele apoio emergencial para estados, municípios, mas ali não botou recursos vinculados à educação. E agora a gente está destinando 30 bilhões de reais, porque as escolas vão precisar, talvez, diminuir a quantidade de alunos de sala de aula, funcionar em contraturno, talvez tenha que contratar mais professor, talvez tenha que investir em sistemas remotos, né? Porque vai ter aquela educação híbrida, uma parte presencial, outra parte em casa. Tem muita gente que não tem conectividade em casa, que não tem um computador. Ou seja, tem um conjunto de investimentos que a gente tem que fazer para garantir. E, infelizmente, ao invés do ministro Weintraub estar discutindo essas questões, estava preocupado com fake news, preocupado em agredir o Supremo, preocupado em polemizar. Ou seja, absolutamente ele não tinha condições. Eu digo com toda tranquilidade, você sabe do ambiente que nós militamos nessa educação, ele é, sem dúvida alguma, o pior ministro da educação da história que esse país já teve. Certamente é esse ministro que saiu. Infelizmente, né, o Brasil teve que conviver esse período na frente com ele na frente do Ministério. Você sabe que nós que somos colegas lá em Brasília, na Câmara, a gente fica com desejo pelo passado que a gente teve ruim, agora é recente, que você participou junto comigo, de tentar tirar o quadro de alguns ex-presidentes que passaram ali pela Câmara dos Deputados, né? Que acabam manchando essa imagem. E eu não escondo nada, todo mundo sabe disso aqui. Você colocar um quadro como o ex-presidente do Eduardo Cunha compromete muito a imagem de um parlamento que se digna com responsabilidade, mas está lá. Se a gente pudesse também tirar o quadro do Weintraub lá do Ministério da Educação, era bom, não era não? Você agora que você sempre um cara ligado, né, você deu uma grande sugestão. Vamos fazer uma mobilização nesse sentido, né? Botar o quadro, um retrato de Paulo Freire, que ele tanto combateu no lugar dele. No lugar dele. Ô, Danilo, para você terminar aqui, porque tem outros dois colegas que estão pedindo... Eu já sei mas que eu estou avançando demais, eu queria compartilhar. Não, eu tenho uma pergunta para você. Um amigo comum nosso que lhe conhece e me conhece, que é um amigo lá da Paraíba, está mandando uma pergunta. O Vanilton Bezerra, que leva o apelido de Paraíba, que é um amigo nosso, que você o conhece. Nós entramos com a DPF, é importante você explicar para ele o que seria isso. Ele pergunta sobre a revogação da portaria de pós-graduação para negros e indígenas do sistema de cotas, que isso foi a última, vamos dizer, lambança, para não falar uma palavra pior, do senhor Weintraub, que ele fez ontem de manhã antes de fazer a patética despedida, e a gente tem que agora acionar judicialmente. Queria que você falasse para o Vanilton essa pergunta que ele dirigiu a você. É isso, né? Nesses últimos dias, na verdade, ele fez 2 ataques às universidades e à pesquisa. Uma foi aquela portaria que ele tentou, através de uma medida provisória, suspender a autonomia das universidades. Você chegou a comentar isso aí rapidamente, mas que é uma coisa completamente descabida, né? Porque a universidade ela é o espaço da produção do conhecimento e da ciência. Ela não tem que ter vinculações de natureza política com ninguém. O que Weintraub queria desde o começo, isso é uma coisa que ele botou na cabeça dele, era tutelar o conhecimento que era produzido dentro das universidades. Isso era uma coisa que ele botou de forma, eu diria até esquizofrênica mesmo. E aí ele fez esse movimento, a pressão fez com que ele retornasse, o governo recebesse de volta a medida provisória, que foi aquela pressão que foi feita por todos nós. E a última foi essa portaria que ele publicou ontem à tarde, já de missionário, né? Ele já publicou, ou seja, já carece de legitimidade, porque já foi no apagar das luzes, já sabendo que ia sair, suspendendo toda uma política que é uma conquista da sociedade brasileira, Júlio, que é essa política afirmativa de cotas. A gente sabe que a gente tem um Brasil muito desigual e que tem um processo histórico que muita gente foi penalizada por esse processo histórico, né? Os povos indígenas, os negros, aquelas pessoas com deficiência, gente que tem dificuldade de ter acesso à cidadania. E o Brasil afirmou que era necessário dar oportunidade a essas pessoas. Então, dentro das universidades existia, como existe no ambiente da graduação, no pós-graduação também, uma política de cotas também para esse tipo de pessoas que... lógico. Processo histórico, nada mais justo. Enfim, Weintraub publicou uma portaria revogando esse direito a essa política de cotas. E aí todos nós fizemos um movimento ontem mesmo, ainda enquanto ele ainda não tinha nem entregue ainda o cargo oficialmente. O nosso partido, o PSB, entrou com uma proposta para um projeto de decreto legislativo justamente para tornar sem efeito essa portaria e restabelecer o direito à cota
aqueles que têm acesso à política de pós-graduação. Hoje, não sei se você viu, mais cedo, o nosso presidente, inclusive Rodrigo Maia, já foi instado a falar sobre esse assunto, porque isso gerou um movimento em todo canto, né? E hoje, pela manhã, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo, já, a partir da pressão que veio do próprio parlamento, de todas essas solicitações que foram feitas de revogação dessa iniciativa, ele já também defendeu que o governo deveria rever naturalmente da parte do governo, porque certamente, se isso for deliberado na Câmara, a nossa proposta, que foi a proposta do PSB, vai derrubar essa revogação, vai revogar essa medida adotada pelo ministro Weintraub. É isso. É a última e triste medida. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Ô, Danilão, um abraço para a Ana, Marcelo, para todo mundo aí. Falamos depois, não sei se as pessoas aqui sabem, a gente de vez em quando nos encontra e conversamos à noite para poder fazer uma resenha de tudo que está acontecendo, e é sempre um prazer compartilhar, você poder compartilhar com os meus agora aqui essa conversa. Um abração, nos vemos depois. Abraço, fica com Deus. Todo mundo aí que está nos assistindo. Valeu demais. Tudo de bom. Eu estou aqui agora, o Danilo saiu, tem outros pedidos, porque eu sei que tem gente que tinha pedido para entrar, eu vou solicitar aqui, porque a gente tem sobre a questão, o Vanilton fez a pergunta que o Danilo respondeu. Nós vamos ver aqui o Caio, eu vou entrar agora com o Caio, tem aqui um pedido do Caio e do Neto. Eu vou entrar com o Caio primeiro, porque o Caio estava falando sobre a questão do Profut, depois a gente vai para o Neto, nosso amigo. O Caio está entrando aí, agradecer a ele também. Caio. Oi, Caio, tudo bem? Boa tarde, deputado. Tudo bom? Tudo na paz? Como é que vai? Estamos aqui na luta, né? Essa semana movimentada, relacionada ao futebol, relacionada ao esporte. Vamos falar um pouquinho aí. Para quem não sabe, o Caio é um cruzeirense apaixonado. O pai dele foi presidente, o vô dele foi presidente do Cruzeiro e ele hoje faz parte lá do conselho do Cruzeiro. Mas independente de ser um torcedor cruzeirense, ele é um cara que estuda isso. Mas eu quero aqui colocar, porque alguns cobram que a gente está falando de assuntos de Enem, assuntos da política, e ainda temos que abordar a questão do Queiroz, mas você foi um defensor junto conosco que a gente defendesse a questão da lei 10.13, que trata da suspensão das dívidas dos clubes nesse período de pandemia. Houve uma tentativa que foi clara de tentar incluir a rescisão dos atletas para que eles pudessem receber 50%. Quero dizer para aqueles que se preocupam que nós temos mais de 5.000 atletas que recebem menos de 3 salários mínimos, que fazem contrato, às vezes, com um campeonato de 4 meses, de 6 meses. E o rompimento, eles iam receber 3 meses, 2 meses desse contrato nessa rescisão. Foi por emenda nossa, iniciativa do Caio, que a gente pôde enfrentar essa onça aí, deu certo, a gente conseguiu rejeitar essa proposta e o projeto foi aprovado só na parte da suspensão dos clubes no período da pandemia. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, você que conversou com tantos atletas que lhe procuraram esse respeito, que motivou a gente mexer com essa área também. Aí um abraço. Bom, deputado, eu acho que antes de entrar mais ou menos nesse projeto, é importante destacar, por mais que as pessoas achem que às vezes o futebol não tem tanta importância no cenário, mas é uma indústria financeira e uma indústria do entretenimento muito grande no Brasil, né? O futebol representa 0,72% do PIB do Brasil, tem mais de 60 profissões envolvidas em seu universo, então, por mais que a gente viva um período de pandemia, também é um mercado afetável e que não pode ser desconsiderado. Com relação ao projeto, né, do Profut, era um projeto bom que suspende a parcela de pagamento do Profut. Profut, para quem não sabe, é um programa de profissionalização do futebol, no qual as dívidas dos clubes foram refinanciadas, né, tiveram um desconto e eles tinham um prazo para pagar. Então, basicamente, o projeto suspende esse prazo durante o período de pandemia e crise financeira. O que foi a nossa luta, né, o projeto é até bom, mas nele tinha um artigo que retirava direitos trabalhistas do atleta no tocante à cláusula compensatória desportiva, que a cláusula é a multa devida do clube ao atleta quando o clube quer ou demitir o atleta ou quando esse clube está inadimplente com esse atleta por 3 meses ou mais. Um caso que o atleta pode pedir rescisão indireta do contrato com o clube, que está devendo o salário dele por 3 meses ou mais, e cobrar essa cláusula compensatória, que pretendia reduzir em 50% o valor mínimo dela. Então foi uma luta importante a gente aprovar o projeto sem esse detalhe. Então, Caio, só uma última pergunta para poder passar para o Neto, que tinha feito o pedido também. Eu falei que ia atender 3, 4, eu tenho que passar a informação. O Ângelo Osvaldo
lá de Ouro Preto, o nosso pré-candidato a prefeito, está entrando aqui. Um grande abraço ao Ângelo. A gente precisa conversar, Ângelo. Quero mandar aqui, através dessa conversa, te mandar um abraço e dizer que eu estou aguardando um contato seu para a gente bater um papo. Mesmo que seja assim também, que você possa participar aí, vir participar com a gente também numa live conosco. Seria sempre engrandecedor para nós. Mas, Caio, por último, o que você achou dessa medida provisória do Flamengo aí? Fala rapidamente, porque está cheio de flamenguista na rede aí, estão esperando essa última editada na calada da noite pelo nosso presidente Bolsonaro com a camisa do Flamengo. É uma medida polêmica, né? Mas, de certo modo, existe sim um monopólio da Rede Globo no tocante às transmissões do jogo, né? A gente não sabe se essa foi a melhor medida para combater isso. Vai facilitar que os clubes mandantes possam fazer contratos com outras emissoras que têm interesse em investir no futebol, e por um lado isso é bom. A questão do streaming, né, dos clubes aproveitarem a própria plataforma para investir, vai exigir dos clubes menores uma maior capacidade de gestão, uma maior capacidade de envolver o seu torcedor, principalmente na comunidade. Mas é uma medida que a gente pode ocorrer uma espanholização, né? Como aconteceu na Espanha, que a gente só tem 2 times que arrecadam muito, e diversos outros fatos. Hoje, precisamente, não dá para dizer o que vai acontecer, né? O tempo é o senhor da razão. E, para complementar, eu acho que não era uma medida provisória necessária para esse período de pandemia, acho que ela podia esperar. Vamos ver aí, talvez, se os deputados conseguem barrar ela para ela ser discutida, não agora, mas no momento certo. Te agradeço, Caio, prazer estar falando com você, entre sempre conosco. Eu sei que você é um torcedor e um lutador das nossas causas aí. Um grande abraço. Então eu tenho que passar aqui agora uns números da Covid, deputado. Falar sobre as eleições, a gente vai conversar mais sobre esses assuntos. Tudo de bom. Valeu, manda abraço. Até mais. Tchau, tchau. Gente, está aí. Então a gente está conversando com as outras aqui. A Sandra é galinense, porque quando começa a falar de futebol, as pessoas manifestam suas opções de clube. E prazer compartilhar isso com todos. Eu queria falar um pouco, que eu tinha dito aí antes da solicitação que a gente teve do Neto, falar um pouco sobre os números da pandemia que foram colocados, muito tristes esses números. A gente tem um aumento considerável em Belo Horizonte, na região metropolitana, com mais de confirmação de 4.000 casos, 89 óbitos. A taxa de ocupação do leite SUS da UTI de Belo Horizonte essa semana passou de 74% para 88%. Esses números são números difíceis. O Hospital Isoleta Neves, que fica ali próximo à Venda Nova, está com 100% dos leitos SUS de UTI ocupados, demonstrando que a gente está vendo a vinda dessa pandemia mais fortemente do Covid aqui para Minas Gerais. Em Juiz de Fora, a gente tem mais de 46 óbitos, a gente tem 1.200 casos confirmados, 6.500 casos suspeitos e 82% dos leitos de UTI já ocupados, chegando se passar de 90% é que eles consideram como colapso do sistema. Então a gente tem números muito ruins, né, uma demonstração daquilo que nós falamos em outro momento, da sazonalidade, né? Sazonalidade, o que é? É a oscilação do período e da pandemia no Brasil pela sua forma continental. A gente tem, aí o Denilson está falando que em Brumadinho também são 111 casos confirmados, um número muito grande para o Brumadinho, que já sofre o que a gente já sabe da nossa luta. Mas para vocês saberem que o espectro continental brasileiro faz com que isso aconteceu no norte, arrefeceu um pouco. Aqui está o Ricardo mandando de Leopoldina os números de Leopoldina, quer dizer, todos os números crescendo muito, interior de São Paulo, quer dizer, foi o norte mais forte, Pará e Amazonas, rodou Nordeste 3 estados, agora já está na Paraíba e Rio Grande do Norte. Nós temos esses casos aumentando consideravelmente no Paraná e aqui em Minas Gerais, e muitos desses estados, boa parte desses estados, flexibilizando, fazendo com que as pessoas vão para a rua, aumentar essa contaminação e voltar para casa, sabendo que a grande maioria das pessoas mora em casos em periferia. A gente vê que o número pode aumentar bastante, perder o controle num momento difícil, que a gente já está há 90 dias na situação. A forma de cuidado da pandemia no Brasil foi uma forma equivocada e absolutamente desnecessária, e talvez
demonstrando claramente os nossos equívocos. A gente está faltando aqui 15 minutinhos, eu vou passar para o último colega que falou que ia entrar, que se inscreveu, que é o Neto lá de Rio Pomba. Eu quero só passar, depois dele eu tenho que falar ainda sobre o Queiroz e sobre o dia de hoje, e eu vou passar para o Neto aqui para que a gente possa conversar. Enquanto o Neto entra aqui, o Neto é um grande companheiro, nosso vereador lá, pré-candidato também a prefeito. A Marisa, prefeita de Bocaiúva, está entrando aqui, eu quero conversar com ela, depois a Marisa tem que solicitar uma outra oportunidade. Eu vou fazer com os prefeitos e quero a sua presença, Marisa, para que a gente possa conversar sobre a situação do norte de Minas dos prefeitos nessa realidade que a gente está. Neto já está aí, um prazer. Tudo bom, Neto? Como vai? Tudo bem, querido. Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo. Vereador querido de Rio Pomba, nosso pré-candidato. Torço muito para que você possa consolidar seu nome aí. Você sabe que você vai ter nosso apoio, nosso trabalho e nosso empenho, porque não é você que precisa disso por suas atividades. Neto é cantor, Neto é artista, Neto é outras coisas. Eu acho que muito mais do que isso, eu quero dizer a você que Rio Pomba merece um cara como você e precisa de um cara como você para se reerguer de tanta coisa, para que a gente possa continuar ajudando, como sempre fizemos, você sabe disso. Com certeza. Historicamente, eu tenho muita coisa de mão nossa comum, trabalhada por Rio Pomba para melhorar as condições de vida do povo dessa querida cidade. Um grande abraço aí para você e é um prazer estar te recebendo aqui na nossa live. Uai, eu que sou aqui feliz de ter recebido aí a oportunidade de estar conversando com você, solicitei a palavra, você me cede a esse tempo, de falar com você e de falar com quem te acompanha. Mandar um abraço para o Caio, mas vi que a Sandra é atleticana, então ao Caio, meu abraço atleticano, viu, Caio? Bom, olha, primeiro dizer que é um prazer, né? Muita coisa acontecendo, Minas Gerais começa a ter uma preocupação em relação à Covid, Rio Pomba também fica no meio desse entroncamento. Eu queria só aproveitar e, para não tomar seu tempo, agradecer as referências que você me fez aqui, dizer que Rio Pomba é a primeira cidade, né, o primeiro núcleo habitacional da Zona da Mata, então assim, acho que ela precisa voltar a ter essa relevância, né, e com os outros municípios construir esse progresso que a nossa região precisa, e aí a gente se coloca à disposição para poder fazer essa atividade que não é fácil, né? Te agradecer muito aí por esse carinho. E dizer que Rio Pomba tem por você esse mesmo carinho, você pode ter certeza absoluta, né? A sua ligação é maior do que qualquer outra coisa, maior do que qualquer um de nós que estamos aqui, né? O seu trabalho tem raiz aqui. Então, além disso, fazer agora um ponto em relação à Covid. A gente anda aqui muito preocupado, Minas Gerais começa a dar sinais, assim como no Brasil, dessa interiorização. Nós temos aqui 15 casos confirmados, já sendo 13 recuperados. De fato, temos apenas um aqui em processo de acompanhamento. Mas aqui eu queria aproveitar, Júlio, e fazer uma referência e uma ligação entre o governo federal e o completo equívoco da forma como trata a Covid-19. Não precisa dizer da qualidade intelectual do presidente. Ele é um despreparado e é uma pena que ele esteja ocupando esse espaço tão importante, nos envergonhando não só aqui, colocando em risco a vida das pessoas, mas nos envergonhando no mundo, né? Causando esse desconforto para todos nós, no mundo, com parceiros econômicos, enfim. Bom, além disso, fica aqui uma preocupação, porque nós temos uma realidade em Rio Pomba da seguinte maneira. Participamos de uma macro-região, onde temos Juiz de Fora, Muriaé, cidades que, de alguma maneira, com todo respeito eu digo isso, mas contestando um pouco a maneira como foi a administração da Covid-19 nesses municípios, com referência positiva a quem governa, mas hoje nós temos na nossa micro-região um grande dilema. Assim que o caso começou a surgir no Brasil, fomos aqui uma das primeiras cidades, como as demais, a tomar uma posição, e o fechamento do comércio aconteceu, e hoje, 90 dias depois, com números de ocupação de enfermaria e também de UTI, de certa maneira, confortáveis, somos engolidos pelos índices da macro, que acabam sendo maiores do que o do Estado. E com isso coloca em xeque diversos microempresários, pessoas que já entram em desespero por conta da falta de movimentação financeira e a grande preocupação. Óbvio que a vida num primeiro momento, o olhar, né? Mas a gente também não pode deixar de abraçar esses empresários. Muito se fala de questão econômica no Brasil, mas a grande preocupação é essa. E num contraponto, falando sobre o Ministério Público,
O Ministério Público tem um olhar, claro, representa aqui o fiscal da sociedade, mas a Procuradoria-Geral da República pouco fala sobre essas manifestações equivocadas do presidente da República. Ele expõe todos os profissionais da saúde, ele envergonha aqueles que já perderam a vida enfrentando esse problema, enquanto ele, de forma confortável, tem toda uma estrutura que o defende. Então, eu queria muito aqui que você fizesse essa leitura aqui também com a gente, o que você pensa sobre isso, porque a gente tem os municípios sendo pressionados pelo Ministério Público do Estado e, ao mesmo tempo, a Procuradoria-Geral da República não faz nenhuma referência sobre as manifestações equivocadas do presidente Jair Bolsonaro, que é um colapso, não só o Ventral, é o pior ministro da Educação, mas nós temos, com certeza, o pior presidente da República, cujo nome é Messias, mas, assim como ele diz, é incapaz de fazer qualquer ação positiva e que dirá milagre. Ele não faz... A gente não espera nunca dele um milagre, esperava dele que ele pelo menos agisse, né? Infelizmente isso não acontece. E a Procuradoria, que tanto ele elogiou, que era meio que um parceiro, indicou, falou que tinha que perfil, agora ele faz críticas porque não se move com relação a todos esses inquéritos que estão sendo tocados pelo Supremo, porque a Procuradoria se ausenta da sua responsabilidade. E a mesma coisa acontece aí, a gente pode colocar nas esferas que você colocou, de Rio Pomba, regional, alguns locais têm uma posição mais forte por parte do Ministério Público. Quando eu relatei que Juiz de Fora eu participei do grupo, o procurador e o promotor da cidade participou e coloca sua opinião mais firme com relação a isso, porque a gente sabe da necessidade das pessoas falar, aqui o caso está pequeno, e aí querem flexibilizar, querem começar a abrir, no momento que a gente está inoportuno. Se a gente acha teve um equívoco, que a gente partiu mais cedo, que a gente largou mais cedo e que a gente podia ter começado o isolamento um pouquinho mais tarde, porque aqui a pandemia se estendeu. A gente só se estendeu porque a gente começou lá. E é uma cota de sacrifício. Se as pessoas começarem a discutir essa questão da economia e da vida, é a questão de prioridade de cada um. É aquilo que a gente falou lá na primeira live que você uma vez discutiu e eu falei no programa com você sobre isso. Falei assim, olha, economia recupera. Nós vamos mudar muitos os modelos. Eu vou falar até uma homenagem que eu vou fazer rápido aqui a respeito depois. Mas vida não se recupera. As quase 50 mil que já foram, a gente vai ver só, infelizmente, o lamento e o choro das suas vítimas. Enquanto isso, o Bolsonaro fica incitando as pessoas a entrar nos hospitais porque ele desafiava alguém a mostrar que alguém estava morrendo no leito de UTI. Ou porque morreu porque não teve UTI. Morreu. Todo dia é mostrado aí, morreu gente porque ficou aí dentro de ambulância, ficou esperando em cadeira. Isso aconteceu em Manaus, isso aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, isso aconteceu em Recife, do nosso amigo Danilo que participou aí agora, pessoas que morreram esperando um leito de UTI. E aí fica incitando pessoas a entrar dentro de hospital para poder ver se realmente tem leito vago. O hospital de campanha, aqui em Belo Horizonte existe hoje uma briga entre o prefeito e o governador, porque foi feito no Expo Minas, chegaram a colocar fake falando que estava colocando o Expo Minas de Juiz de Fora como leito. Ele foi pré-preparado para receber, mas não chegou a ser colocado. Agora o de Belo Horizonte, aqui na Gameleira, foi todo preparado. Graças a Deus, ainda não foi ocupado. Mas os hospitais de Belo Horizonte já começam a ir lá buscar medicamentos, porque não tem medicamento já na rede pública da cidade. Então é no hospital do Expo Minas, que é do Estado. Como existe um conflito entre o Estado e a Prefeitura, para ver se vai ser aberta a utilização. Infelizmente, pode ser que a gente precise de utilizar o hospital de campanha. Quiséramos que não precisasse, mas sim, infelizmente precisa. Manaus utilizou o hospital de campanha e desativou o hospital de campanha com leitos que eles conseguiram, e os respiradores que ficarem em excesso lá, além de serem distribuídos para a rede pública da cidade, o excesso está sendo remetido em colaboração agora para Natal, no Rio Grande do Norte. Quer dizer, existe um compartilhamento dessas pessoas. O que infelizmente não existe é a boa vontade de outros, né? É uma pena. E a postura do presidente da República coloca em xeque toda a vontade dos profissionais de fazer um bom trabalho. Posso fazer uma pergunta? Eu queria Pode, para concluir, você que eu tenho que só fechar aqui para poder te... Queria falar para você e deixar uma deixa sobre as eleições, né? Como é que ficou, se a definição já está aí, 15 e 22 ou 29, como é que serão aí as finalistas aí sobre comício? O que você pensa sobre isso? Como é que vai funcionar? Bom você ter colocado que esses eram os assuntos que a gente ia concluir. Nós vamos... O Senado começa a colocar uma PEC semana que vem, com data de primeiro turno dia 15, segundo turno dia 29, com a alegação que o mês de dezembro seria o mês para recursos, eventuais recursos, e também
para transições que podem acontecer em administrações, de prefeituras que podem ser tomadas de um grupo político para outro, ou para que deixe o mês de dezembro para isso, para diplomação e posse em 1º de janeiro. Então, as datas que vão ser inicialmente propostas é isso lá. O Rodrigo Maia não sentiu firmeza nisso ainda, ninguém cravou. Por quê? Porque o Rodrigo tem medo. A pressão nos deputados, e eu tenho também de prefeitos e vereadores, na tal prorrogação, mandar para 22, é muito grande. Eu quero deixar claro para vocês, já falei, eu sou a favor do adiamento, para a gente poder jogar para frente um pouquinho, para sair da onda do pico, para que as pessoas possam se reunir, aumentar o período do dia da votação, em vez de ser 8 às 5, passar de 7 às 20, tentar organizar que de 7 às 11 será primeiro idosos, depois as pessoas com faixa intermediária e deixando o período da tarde e da noite para os mais jovens. Esse seria... E aumentar os locais de votação. Por exemplo, uma escola em Rio Pomba que tem 10 urnas, essa escola vai ter 5 e um outro local vai ter as outras 5. Você pode tentar diversificar as áreas e os locais de votação de um lugar que concentra muita gente. Então, essa o que está pegando sobre a questão dos prazos para vocês. Por exemplo, você radialista, teria o prazo de 1º de julho, tem gente que é funcionário público, o prazo é 1º de julho, tem gente que é gestor, que teria o prazo já passou, foi 1º de junho, 4 meses, e se a gente estender o prazo, automaticamente essas pessoas ganhariam isso. Nós vamos empurrar esses prazos junto com o adiamento das eleições. Isso tudo está na PEC, mas o Rodrigo tem medo da pressão, porque os deputados são mais pressionados pelos prefeitos. Os prefeitos têm dito o seguinte: se não der para prorrogar, mantém o dia 4. Então ele tem medo de não ter os 308 votos na Câmara. Eu acho que terá, e eu acho que a gente tem que se preparar, que isso deve começar a acontecer na próxima semana. Coisa boa, Júlio. Forte abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho. Eu quero participar sempre mais com você nas suas linhas aí, tá? Um grande abraço. A rádio está aberta, Sensação FM, o canal de rede social. Você é um cara que a gente tem muito carinho e é um orgulho para nós mineiros, viu? A gente precisa de você sempre aí. Grande abraço, fica com Deus, tudo de bom. Um abraço. Gente, eu vou concluindo aqui, porque está faltando 5 minutos para a gente fechar. Eu já falei sobre as eleições na resposta ao Neto. Eu queria só falar 2 coisas rapidamente. Uma que hoje, dia 19, é dia do cinema. E um dos setores que foi mais afetado com isso tudo foi a atividade cultural. Né, principalmente os cinemas. Quantos de nós não gostamos e curtimos ir ao cinema? Eu mesmo sempre coloquei recurso para o Festival de Cinema de Juiz de Fora. Agora, nesse período da pandemia, nós votamos um auxílio, né? O auxílio cultural, 3 bilhões para atividade cultural, seja de eventos, entretenimento e cinema. Tem muita gente caindo para a alternativa de fazer volta dos drive-ins. Só que a gente não tem em muitas cidades espaço físico nem condição dessa adaptação. O presidente até agora não sancionou. Já tem mais de mês que nós votamos a questão do auxílio cultural. E para poder sair disso com esses recursos, o que o pessoal do festival, os amigos de Juiz de Fora, fizeram? Resolveram fazer um festival online. E aí, depois eu vou passar para todos vocês as minhas redes, né? Esse festival já tiveram 83 produções, as pessoas fizeram nas suas casas, do jeito que podia, no isolamento, 83 produções para fazer o festival online de cinema, para a gente poder garantir a continuidade dessa importante atividade que a gente sempre ajudou em Juiz de Fora, cultural, da nossa cidade, assim como sempre ajudamos o museu. Então, é uma lembrança que no dia do cinema fica a nossa saudade de um espaço que a gente tinha de entretenimento e de formação cultural muito forte aqui no Brasil e no mundo, estimulado pelos nossos festivais, principalmente esse nosso de Juiz de Fora. Eu quero mandar um último recado. A Marisa, nossa prefeita de Bocaiúva, passou uns dados tristes lá de Bocaiúva, 3 óbitos, 33 casos positivos, muita gente em isolamento, demonstrando claramente a situação que a gente vai viver. Entre nas nossas redes, coloque sobre isso, repasse, porque isso nós vamos repassando para Brasília e para frente esses dados que a gente está recebendo aqui. A gente compartilhar mais ações e mais gravações que temos a respeito. E por último, no meu minuto final, eu quero falar sobre o Queiroz. Queiroz não estava foragido. Ele teve uma mandado de prisão em cima da investigação que foi feita. E agora, além de encontrar Queiroz, eu queremos encontrar a mulher do Queiroz, porque ela também foi assessora e funcionária do Flávio. Aqueles entrarem no vídeo que está sendo mais visto hoje, lembrando da campanha
eleitoral, quando o candidato Bolsonaro disse: a minha família é limpa, não tem nada que possa buscar sobre eles. Flávio Bolsonaro teve a escola dos seus filhos todas custeada pelo Queiroz. Tem muita coisa a explicar. Quanto mais ele ficar e tentar falando que isso é para atingir o presidente, mais ele vai contaminar o próprio presidente, né? Então, eu queria que vocês ficassem atentos ao que está acontecendo, o risco que a gente passa nessa questão. Ontem, não fazer propaganda aqui, que eu sabe, foi cirúrgico a parte histórica desse processo pelo Jornal Nacional, e vocês têm que acompanhar, porque essa questão do Queiroz mancha a biografia. E não é por causa do Queiroz, é porque o advogado do senhor Bolsonaro e do filho dele o escondeu durante 1 ano na sua casa, frequentando o Palácio do Planalto, e vem dizer que não sabia do paradeiro do Queiroz. Estava dentro da sua casa. Imagina o que ele sabe da vida do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro. Um abraço a todos.